Olá, querido irmão, querida irmã, que bom que você está conosco, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo para o nosso culto, ainda de forma virtual. E eu convido você desde o início a que você possa pegar o nosso vídeo e compartilhar através da rede social na qual você está vinculado. Que possa compartilhar o teu grupo de família, a tua empresa, os teus amigos. Compartilha a palavra de Deus. Que a palavra de Deus encontre alcance cada vez mais também na mídia na qual podemos e assim o Senhor nos permite. Seja bem-vindo para este culto. Que a palavra de Deus encontre em você e em mim morada. E eu quero te saudar com a palavra bíblica da semana, de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Que maravilha! Poder saber que a morte não tem mais poder, que ela chega sim, mas ela não vai durar para sempre. Cristo tem as palavras da vida eterna. Que o Senhor te abençoe e fortaleça o teu dia. E abençoa também esse nosso culto. Obrigado mais uma vez, Ezequiel, Flávio. Obrigado, Denis também, que estão conosco no louvor nesse domingo de novo. Que Deus abençoe. E que a presença de Deus esteja sobre cada um de nós. Nós realizamos esse culto e o fizemos no nome do Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que essa presença grandiosa de Deus nos abençoe, ainda que você estiver, e a nós aqui também. Em nome de Jesus. Amém. Convido a nós cantarmos o primeiro hino. Cantamos de uma forma muito bonita o hino que diz: firme nas promessas do meu Salvador. Firme, sim. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vinda tempestade a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, cumprirei já sim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus,
em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firmes nessas promessas do Senhor, nós podemos cantar. Firme nas promessas, nós podemos entregar também o nosso coração. Convido a você a parar, se você pode, a desligar tudo, os ruídos à sua volta, e a ter um momento de confissão. Nas promessas do Senhor, Ele a prometeu e Ele é fiel para cumprir, que todo aquele que entregar a sua vida a Ele, confessar os seus pecados, Ele é fiel, Ele é digno e Ele perdoa todo o nosso pecado. Por isso eu convido, onde é que você estiver, a se curvar juntamente em oração ao Senhor. Vamos orar? Senhor, Tu nos conheces, Tu nos sondas, e de longe, Senhor, sabes o que passa em nosso coração. Confessamos a Ti, Senhor, o nosso pecado, o nosso medo, a nossa transgressão. E o fizemos, Senhor, em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Confessamos, Senhor, que temos muitas vezes vivido longe de Ti. Por isso, tenha misericórdia de nós. Confessamos, Senhor, que a nossa fé muitas vezes tem sido firmada em nós, não no Senhor. Tenha misericórdia. Confessamos, Senhor Jesus, que a nossa vida não tem sido dependida de Ti, mas sim de nossas próprias forças. Pai, tenha misericórdia de nós. Também tenha misericórdia, Senhor, de cada erro na qual nós nos arrependemos, conforme Tua promessa bíblica. Que através de Tua graça, nossa vida seja restaurada e encontre em Tua presença vida nova em Cristo Jesus. Nós pedimos, Pai, misericórdia. Nós clamamos, Senhor, um novo recomeço. Que a Sua misericórdia venha sobre a minha vida e de cada ouvinte desta mensagem. Assim oramos nesse momento de confissão, em nome de Jesus. Amém. Que o Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, seja com sua vida, trazendo o perdão e a nova vida em Cristo Jesus. A promessa bíblica é que todos aqueles que se arrependem, Deus é fiel, Deus é justo, lhes perdoa todos os seus pecados em Cristo Jesus. Amém. Uma vida nova em Cristo Jesus. E por isso, nós podemos em fervente oração entregar tudo a Ele. Por isso convido a você a cantar junto com os nossos meninos do louvor no dia de hoje. Em fervente oração, entregamos tudo perante o Senhor. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar,
Maravilhas de amor te fará o Senhor, respondendo à oração que aceitar. Seu bondoso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Que a paz e a graça de Deus, que excede todo entendimento, esteja no seu coração e na sua vida. Nesse tempo especial de palavra, eu convido a você se curvar onde é que você estiver. Se a sua família está junto contigo, ou faça também nesse momento, e queremos clamar pela palavra do Senhor, que encontre em nossa vida terra fértil, e que a palavra de Deus entre em nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, porque mais um domingo a tua palavra podemos nos reunir, mesmo que à distância. A tua palavra nos reúne, Senhor, e o Senhor é aquele que nos santifica. Por isso, na leitura de tua palavra, o teu Espírito Santo possa, através de tua graça, falar através de mim, ensinar-nos, Senhor, a cada um de nós a tua palavra. Assim como tu fizeste em toda a tua história, faze nesse domingo também, através de tua palavra, nos santificando, trabalhando em nosso coração e trabalhando, Senhor, em nossa vida o teu grande amor. Nós oramos pedindo por tua graça, por esse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos no calendário da igreja no 12º domingo pós-Pentecostes, pós a descida do Espírito Santo. E nesse domingo, de forma especial, coincide de uma forma bonita. Aqui na igreja temos um cronograma bíblico, toda a Bíblia, todo ano, toda a Bíblia. E diariamente conseguimos algumas senhas, alguns textos, alguns vídeos para interpretar e ajudar assim a cada um e a incentivar a leitura bíblica e também através da leitura comunitária. Nesse domingo, tanto no domingo como o 12º no calendário litúrgico da igreja, quanto no calendário de nosso cronograma bíblico, que é dividido todos os livros da Bíblia e todos os capítulos, o mesmo texto coincide. Romanos capítulo 12. Louvado seja o Senhor
por esta graça, por essa feliz coincidência de poder também trazer o texto das senhas, que é a interpretação da palavra do Senhor em nossa paróquia, como também o calendário litúrgico de nossa igreja. Romanos capítulo 12. Mas uma pequena introdução, quero fazer isso antes da leitura. Quando olhamos para a comunidade, quando olhamos para a igreja a nível mundial, sempre olhamos para pessoas. E nós olhamos para vários cantos desse mundo, a igreja se reunindo de várias formas. E muitas vezes, nesse tempo de 5 meses já, durante a pandemia, ainda estamos um tanto estranhos por não podermos nos reunir. Mas a pergunta é, será que a comunidade deixou de existir porque os templos estão vazios? Será que a igreja deixou de ser igreja porque ela não está cheia de pessoas em seus bancos? A comunidade cristã é um corpo de Cristo. E quando olhamos para isso, a igreja de Cristo, ela é convidada de formas diferentes, na sua possibilidade, no seu tempo, a fazer a história. E essa história é feita de indivíduos, assim como eu, assim como você. E Deus usa em sua história transformando, habitando e reinando em sua graça em nossa vida. Nossa igreja, nossa paróquia evangélica de Confissão Luterana de Cruz Alta, isso eu trago específico para esses dados. Nós somos uma igreja relativamente pequena, uma paróquia pequena. Giramos em torno de 350 famílias ao todo. Digamos 1.200, 1.300 pessoas. Com distintas personalidades. Com distintas pessoas de culturas diferentes. Com idades totalmente diferentes. Com habilidades, com dons totalmente diferentes. Vivemos entre pessoas com visões até da igreja diferentes. E aí, muitas vezes, igreja não é tão fácil assim. Quando eu olho aqui nesta igreja, na paróquia de Cruz Alta, na sede da igreja, nesse lugar, nesse templo, aqui temos uma sequência de pastores que passaram e cada pastor tem uma foto dele tirada. Um deles já faleceu. E um deles, um dia eu estarei numa foto ali depois que eu for embora. E a gente vai olhar para o nosso templo, a gente vai olhar para nossas pessoas e vai dizer o seguinte: a igreja não funciona se eu não estiver ali. Eu escuto muitas vezes pessoas que estão doentes, enfermas, e o seu diagnóstico clínico não é favorável à cura. E a grande pergunta, a grande inquietação interna é: o que a minha família vai fazer se eu vier a falecer? O que vai fazer? Eu quero dizer para você que eles vão chorar, a igreja vai chorar, mas ela vai ter que seguir para frente. Por quê? Porque ela não é detentora, nós não seguramos a obra de Deus. A obra de Deus ela é maior. A cosmovisão bíblica e cristã é independente do Mateus, independente de você. Eu quero dizer que bom. E eu quero dizer que sempre a igreja vai funcionar, às vezes, sempre vai funcionar sem nós. Mas que bom que nós podemos fazer parte disto. Você é convidado a fazer parte dessa paróquia, ou da igreja que você participa, caro ouvinte, caro irmão, cara irmã. Aonde esta palavra chegar? Chegar ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo como uma igreja, e nesta igreja transformando vidas. E eu quero nessa introdução levar a você, que tem personalidade, quem sabe, diferente. Nós podemos, eu sempre digo o seguinte: se nós convidássemos todas as pessoas e nos reuníssemos aqui para uma assembleia para pintar a igreja, o que vocês diriam? Seremos unânimes na cor da igreja? Para muitos, o louvor tem que ser um louvor extremamente tradicional. Um louvor que aprendemos de nossos pais.
Para outros, o louvor precisa ser um tanto mais agitado ou mais atual. Para outras pessoas, não tem nem significativo quando as velas não estão no altar. Para outros, é imprescindível, porque isso vai lhes faltar na sua história. Quando olhamos para muitas pessoas, as nossas personalidades são diferentes. Mas eu quero, cara irmão, cara irmã, já no início dar a pincelada final. De uma das pinceladas. O centro, o alvo, não é a cor, não é apenas Cristo. O centro da nossa vida, da nossa existência. Viver em comunidade, um Cristo que nos convida a viver em comunidade. E o texto bíblico, então, como disse antes, se encontra em Romanos capítulo 12, e eu quero nesta manhã, neste dia, nesse culto, interpretar através do desafio, também do calendário litúrgico da igreja, Romanos 12, versículo 1 a 8, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também, nós, conquanto muitos somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou ao que exorta, faço com dedicação, o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Queridos, esse texto aqui do apóstolo Paulo, ele nasce da necessidade de uma exortação. A fé precisa tomar-se um corpo. Não basta que eu se exponha teoricamente ao agir salvífico de Deus, de todas as suas consequências, como fez o Paulo também no texto anterior, do capítulo 11 e em todos os capítulos anteriores. É necessário que a compaixão de Deus em nossa vida não deixe de ser apenas agora uma doutrina, mas ela passe e ela se torne ser uma realidade para mim e para você. Que possibilite uma nova perspectiva de vida para o indivíduo e crie, no meio de tudo isso, uma viva e uma vida nova em comunidade. A parte aqui que Paulo traz como uma exortação moral, e vai do capítulo 12 até o capítulo 16 de Romanos, não é apenas um apêndice, mas é cheio de imperativos, de ordens e desejos, que aqui o apóstolo dirige a esta comunidade de Roma, lá nos anos 56 depois de Cristo. Ele é uma parte salvífica da mensagem de Cristo na cruz. Através desse exortar de amor, um exortar apostólico, está Deus aqui reunindo com muita doçura e severidade também a sua igreja. A severidade de quem sabe que a sua oferta precisa ser aceita para ter uma mentalidade aberta, um novo discurso, numa nova vida, numa nova ação. A exortação não acrescenta o que Deus já fez. Como se dirige a uma comunidade em resposta, fazendo também a sua parte.
Deus manifestou a sua glória, a sua misericórdia e prestou socorro naquela época, como conforme o texto diz, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, aos gregos, aos bárbaros, aos judeus, dizendo que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra da pregação do Senhor. Em Jesus Cristo, essa ação de salvamento se tornou materializada definitivamente. Através da exortação, indivíduo e agora comunidade tornam-se um alvo da pregação, do imperativo e expressam a glória de Deus no misto de um convite cordial e uma ordem de Deus intransferível. Da aceitação desse convite e do cumprimento dessa glória de Deus depende tanto o ser cristão quanto uma igreja, uma realidade histórica que assim Deus está formando. Quando Paulo, lá no capítulo 6, escreve à igreja sobre o batismo, já não é de uma forma tão distanciada quando ele escreve naquela época, o que ele escreve agora, do capítulo 12 em diante. Paulo, na verdade, está trazendo uma conexão moral e conecta a fé com esta realidade também de uma vivência do batismo. Paulo aqui está amarrando as pessoas ao alvo da misericórdia de Deus e as condições corporais que envolvem a sua sociedade, a sua comunidade, e principalmente aqui então para a igreja de Roma. O apóstolo precisa então desta comunidade de Roma, e em especial também para a missão com a qual ele se sabe comprometido. Paulo aqui, ele quer envolver a comunidade, que é o centro, é a capital do Império Romano, numa missão que vai além de Roma, uma missão que chegue até a Espanha. E a última fronteira, então, daquele ocidente, até então conhecida como lemos lá em Romanos, capítulo 15, 28. Antes disso, ele quer levar também essas coletas desta igreja de Roma, levantadas também nas comunidades da Macedônia e da Caia, para os necessitados da comunidade de Jerusalém. Ser recebido pela comunidade judaica cristã lá em Jerusalém, como aquela coleta representará um sinal de unidade entre os cristãos gentílicos fora da Palestina e a comunidade judaica cristã fora de Jerusalém. O apóstolo quer a comunidade de Roma engajada numa missão, na construção de uma unidade juntamente com as demais comunidades da Macedônia e na Caia. E pede para que esses cristãos também em Roma lutem com oração por esta causa, como Paulo escreve no final do capítulo, no capítulo 15, do versículo 30 ao 33. Quando nós olhamos para isso, o apóstolo Paulo traz uma cosmovisão diferente, uma cosmovisão ética e bíblica para a realidade cristã no primeiro século. Se nós olharmos para a realidade cristã, lá no capítulo de Levíticos, capítulo 19, nós vamos entender que a cosmovisão, que assim o Senhor vai ressaltar para Moisés, vai ressaltar para a sua igreja, é que nós olhamos especificamente trazendo essa conotação a Levíticos 19, a respeito da família e comunidade. Aqui Moisés, lá Moisés vai falar a questão da generosidade na economia e na agricultura. Moisés vai falar dos relacionamentos sociais. Moisés vai falar de justiça e economia, nos direitos também dos trabalhadores, dos servos, já lá no capítulo 19. Moisés vai falar sobre a compaixão com os portadores de doenças especiais. Moisés vai falar sobre a integridade judicial, sobre a questão das atitudes e comportamentos, a integridade sexual, sobre a busca de tratamento igualitário pelo amor também às outras pessoas de outros povos, aos imigrantes.
a honestidade comercial em todas as suas transações. O apóstolo Paulo está convidando aqui, nesse texto, no livro de Romanos, no Romanos 12, por uma vida nova. E ele está trazendo o texto também, por assim na minha interpretação, trazendo uma consequência bíblica cristã, de uma cosmovisão diferente. Como já disse Moisés no capítulo 19 de Levíticos, vamos olhar para um todo. Vamos pensar num todo. Paulo está dizendo a Roma, vamos sonhar em levar o amor a outras pessoas. Lá Moisés está dizendo, vamos testemunhar às outras pessoas o que Deus está falando. Igreja como uma cosmovisão cristã transformada. Mas, apesar de todos os elogios para esta comunidade de Roma e a sua fé, como diz lá em Romanos 1:8, ele também revela que eles estão longe de ser uma comunidade ideal. Mesmo como uma comunidade que está aprendendo a olhar para além dos seus muros, ela deve continuar olhando para suas próprias fileiras e encarar o Evangelho de Cristo de misericórdia também no seu próprio corpo. Pouco antes de Paulo escrever sua carta, o imperador Nero revogou no ano 54 depois de Cristo um edito de expulsão dos judeus romanos do ano 49. Lá em 49, todo o povo cristão foi expulso. E agora Nero está trazendo essa revogação e está possibilitando a volta dos cristãos. Por alguns anos, a comunidade de Roma era formada, em sua maioria, por cristãos gentios. Antes de 49, eles eram por cristãos judaico-cristãos. Agora, os judaicos estão podendo voltar para Roma. Estão podendo voltar e podendo ter uma comunhão novamente. Com o retorno, então, desses exilados, a tensão entre essa comunidade também cresce. Quando nós olhamos também para Romanos 16:3, até tem um exemplo de que Áquila e Priscila puderam voltar para sua terra e puderam retornar também para Éfeso, na sua terra. Aqui a exortação paulina parece pressupor que essas tensões que surgiram durante esse tempo, aqui estão muito presentes. A carta se dirige especialmente aos fortes gentílicos cristãos de Roma, reafirmando a base sobre o que ela está construída, sobre a sua existência, a partir da fé em Cristo Jesus. Aquele que transforma, aquele que não faz acepção de pessoas, aquele que nos convida para o Evangelho, aquele que transforma as vidas, mas que desafia para a comunhão. Aqui, Paulo não traz a sua base para tirar, mas para acrescentar. Quando nós olhamos para a cosmovisão bíblica, nós entendemos que o mundo foi criado por Deus de uma forma perfeita. A criação foi criada. O pecado entrou através de Adão e Eva. E eles foram expulsos do paraíso. Deus convidou novamente a sua igreja, o seu povo, através do povo de Israel, a ser a sua casa, através do chamado de Abraão. Este povo de Abraão foi liberto da sua escravidão. Esse povo foi levado para a terra prometida, mas esqueceu novamente da graça. Na cosmovisão entendemos que Deus novamente promete e vem em Jesus Cristo na cruz, paga o nosso pecado, derrama o seu Espírito Santo, e na cosmovisão hoje nós nos encontramos como uma igreja na proclamação do Evangelho de Cristo, de salvação, de proclamação, de libertação a todos os cativos, como Cristo nos chamou a fazer. Esta é a nova criação de Deus, é o novo momento de Deus. E quando entendemos o seguinte, nós entendemos o que Gerhard
um grande escritor, dizia o seguinte: a ética de Jesus não é dirigida a indivíduos isolados, mas o grupo de discípulos e a nova família de Deus. Ao povo de Deus que está para ser reunido, ela tem uma dimensão irrestritamente social. Gerhard está dizendo: Deus não nos chamou agora, nesta nova criação, para vivermos isolados, mas nos chamou para vivermos uma nova cosmovisão. E quando eu vou olhar para esse texto de Paulo aos Romanos, Paulo vai trazer esse texto, e se você tem a sua Bíblia, você vai ver o título que diz o seguinte em cima: a nova vida. E eu gostava tanto, e eu gosto tanto desse título, desse texto em especial, porque Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas sede transformados pela vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu confesso que eu gostava tanto desse texto, e eu gosto tanto porque eu li esse texto isoladamente. Mas quando eu fui estudá-lo, eu percebi que esse texto ele não é isolado do capítulo inteiro. Quando Paulo vai falar que esta nova vida, ela não está relacionada a sozinhos, mas é um convite à comunhão e a estar junto. Em Mateus 5, 14 e 16, Jesus diz: vós sois a luz do mundo, assim brilha a luz de Cristo perante os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus Cristo já diz: Mateus, você não é. Mas ele diz para a igreja que você está, Mateus, vós sois. Aqui quando nós entendemos, também quando Pedro diz lá em 1 Pedro 2,9, diz: vocês porém são uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é mais mas Deus nos chama uma vivência comunitária. Ele nos desafia para essa vivência. Joaquim Jeremias, outro autor muito especial, diz o seguinte: o reino reivindica vidas como um todo. Os próprios discípulos devem ser sinais do reino de Deus, sinais de que algo acontece. A vida deles como um todo deve testemunhar ao mundo que o reino de Deus chegou. Nós somos convidados como povo a andar com Cristo, a trazer através da nossa vida a misericórdia de Deus. Mas vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos de isolamento, vivemos em tempo de se esquecer que as misericórdias de Deus acontecem em nosso meio. O que acontece em nosso meio, cada vez mais, é individualismo. É eu apresentar apenas o meu culto, sozinho. Esse tempo de pandemia, quem sabe você está ouvindo, está cantando, está tendo isolamento total, não está tendo comunhão, e eu espero que isso passe logo, que Deus traga a cura, que Deus capacite cientistas, que Deus abençoe médicos, que Deus os use de uma forma especial para curar a humanidade. Mas o meu grande medo é que pós isso, nós nos acostumamos tanto a não viver mais em comunidade, a nós não nos importarmos mais tanto em estarmos juntos, ou a nós ressaltarmos apenas as nossas diferenças e não a nossa unidade. Comunidade é comum na unidade. O comum da unidade é Cristo Jesus. Viver, e isto é o culto racional, é dizer: Senhor, eu não sou um corpo sozinho. O meu dedo não funciona sozinho para apertar as teclas.
A minha mente precisa coordenar, os meus nervos precisam funcionar, o meu coração precisa bater para que ali tenha sangue, a minha sensibilidade precisa funcionar. Porém, se eu digo para mim, eu não preciso do dedo, quem sabe você que nos ouve, por algum outro motivo teve o seu dedo amputado, e vai me dizer, como faz falta o meu dedo. E eu quero dizer para você, ele é mais importante do que o braço? Não, é tão quanto importante também. Mas quem sabe quando olhamos para essa unidade, para os dons, o devido uso dos dons, olhamos e dizemos, não, eu sou mais importante. Eu como pastor, chamado pelo Evangelho, Cristo me vocacionou, Cristo assim tem dado a sua graça, e eu não sirvo para nada a não ser para isso, para glorificar a Cristo. Eu não sou nada mais importante do que aquele que fica na porta, do que aquele que está limpando o nosso chão, do que aquela que está ali arrumando um chazinho, do que aquele que está reunido em oração, do que aquele que está levando uma cesta básica, do que aquele que está visitando o enfermo, do que aquele que está trabalhando na secretaria, do que aquele que está direcionando a contabilidade da igreja, do que aquele que está fazendo as atas da comunidade, do que aquele que está cantando, do que aquele que está editando esse vídeo. Eu não sou mais nada do que ninguém. Por quê? Porque todos fazemos parte do corpo. O corpo que é de Cristo. E nós somos convidados a sermos uma comunidade de justiça num mundo de injustiça econômica. Isso tem se colocado cada vez mais, e não é questão política. É a questão do pecado que nós sempre queremos mais, e não culpamos sociedades altas, culpamos eu e você que não nos importamos. Numa semana gelada, em últimos dias gelados aqui no sul, quantos de nós têm se preocupado em ajudar outras pessoas? Facilmente dizemos, não, isso é responsabilidade do governo. Sim, é, mas é minha e a sua. Nós somos convidados a ser uma comunidade que testemunha de verdade em um mundo de total incerteza. Quantas incertezas! Quantas incertezas há nessa pandemia? Quantas notícias que nós também não acreditamos? Quantas coisas há em nossa realidade socioeconômica, política? Quanta incerteza há se esse coronavírus vai demorar para nós podermos nos encontrar? Mas eu quero dizer que há certeza no meio de tudo isso, que Deus está contigo, que Deus está comigo e que Ele quer nos reunir, e que essa certeza é que Deus está, sim, querendo promover a cura, para que logo eu e você possamos estar reunidos como comunidade. Uma comunidade de esperança em um mundo desiludido. Desiludido de pecados, desiludido de relacionamentos, desiludido em que dizem que nós não podemos mais confiar em ninguém. Nós somos convidados, sim, a viver um culto racional, que não se amolda a este mundo, também na comunhão. Você é diferente que eu sou diferente que você, e por favor nós devemos aprender a viver em comunhão, olhar para o Senhor e Salvador, aquele que é o consumador dos nossos séculos, aquele que tem as palavras da vida eterna. Nós somos convidados a ser uma comunidade de alegria e gratidão em um mundo de idolatria ao prazer. Tudo é em relação ao que eu quero, ao que é bom, ao que me satisfaz. Facilmente nós olhamos também para o culto e dizemos, eu não gostei porque não me satisfez. Não me deu prazer. Muitas vezes queremos ir na igreja e queremos ser servidos. Cristo nos convidou a servir ao semelhança dele. Para servir. Servir não. Ser servido não. Para nós servir ao nosso reino, ao nosso Rei Celestial. Para nós sermos uma comunidade que experimenta a presença de Deus em um mundo totalmente secular. Em um mundo que diz que não vale a pena esperar, não vale a pena ter fé. Nós somos convidados a ser uma comunidade que experimenta
presença de Deus nesse mundo. Quero dizer para você, se a sua situação está boa ou não, Deus tem o controle. Deus não é bom porque o Mateus está bem ou o Mateus está ruim. Deus é bom porque Ele é bom. Deus é bom, independente de como eu estou. Ele é bom. Que assim essa palavra de Deus, nos seus dons, o que exorta, o que ensina, o que ministra, nos seus diferentes dons, cada um de você é especial. E eu quero dizer, se eu deixar de pregar, Deus vai levantar outro. E eu quero dizer que bom. Se você deixar de servir, Deus vai levantar outro. E nós seremos prejudicados, sim, pela sua falta. Mas a igreja tem que continuar porque é o corpo de Cristo. Por isso, querido irmão, querida irmã, no início eu disse que Deus poderia levantar outras pessoas. Mas eu quero dizer, Ele quer contar contigo, comigo. Deus não precisaria de mim. Deus poderia falar pelas paredes, e Ele fala. Deus fala pelo ar. Deus fala pelo um toque suave de uma brisa. Deus fala de tantas maneiras. E como é maravilhoso se Ele falar por meio de você e por meio de mim, com seu dom. Eu quero terminar com uma frase de Martin Luther King Jr., que diz o seguinte: se eu puder ajudar alguém a seguir adiante, alegrar alguém com uma canção, mostrar o caminho certo, cumprir meu dever como cristão, que é divulgar a mensagem que Cristo deixou, então minha vida não terá sido em vão. Deus te deu um dom. Deus me deu um dom. E ele só serve para o corpo de Cristo. Venha, uma vida nova, como aqui diz o texto. Uma nova vida em Cristo. E que essa nova vida em Cristo, no dom de Cristo, seja para glorificar ao Rei Celestial. Você é convidado a derramar a sua vida perante Deus. E que assim Deus encha você e a mim dos dons para glorificá-lo, para exaltá-lo. Que eu e você possamos fazer isto na honra e a glória a Ele. E assim, eu e você juntos, aonde você estiver, que possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe a igreja, a você e a mim como corpo, como os nossos dons a serviço do Rei Celestial. Vamos orar? Pai Santo, nós te glorificamos pelos dons que tu nos deste. Obrigado pela nova vida, e como Paulo chama esta igreja, obrigado como Moisés chamava o povo lá no Antigo Testamento, tu nos chamas ainda hoje a fazermos parte, Senhor, da tua cosmovisão, a tua missão. Por isso, Senhor, eis-nos aqui. Ainda, quem sabe, Senhor, impossibilitados de nos reunirmos. Mas quando pudermos, Pai, na alegria da tua presença, impulsionados pela sua graça, queremos juntos, reunidos, louvar ao teu nome, ser engrandecidos pela sua presença, ser fortalecidos na missão e levar, Senhor, ao testemunho diário, como um corpo teu, com muitos dons, a exercitar isso, Senhor, para podermos experimentar qual seja a sua boa, perfeita e amável vontade. Faz isso, Senhor, no nosso coração. Também oramos, Senhor, nesse momento, pela semana. Tu conheces a cada um de nós, os nossos medos e anseios, cuida de cada um, cuida de cada lar, de cada família. Cuida, Senhor, de forma especial também da saúde. Rogamos pela cura do Covid. Por sabedoria, Senhor, a médicos e a cientistas. Oramos, Senhor, pelas pessoas doentes, pelo câncer e tantas outras doenças que assolam. Traga, Senhor, cura e a tua misericórdia. Oramos, Senhor, também pelo clima que vivemos. Frio, calor, muitas pessoas engripadas. Que o Senhor assim traga cura também e proteção. Nós assim pedimos pela semana e entregamos a cada um de nós na sua graça. E o fizemos, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Que assim nós possamos cantar e louvar ao Senhor junto com os nossos irmãos agora aqui. Amém. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor, e nos manda que levemos aos seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor, a Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração, e por seu amor eterno paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver remido o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Quão bondoso amigo é Cristo. Esse bondoso Cristo quer ficar contigo, quer ficar comigo agora e durante essa semana. Que assim o Senhor fique conosco como igreja, numa vida nova, nos seus dons, na comunhão da comunidade, no comum da unidade que é Cristo Jesus. Que o Senhor assim sobre você e sobre mim, sobre nós, levante o seu rosto e tenha misericórdia. Que o Senhor levante a sua face sobre cada um de nós e resplandeça da sua glória e da sua paz. Que Deus levante a sua mão trazendo a sua bondade e a sua graça. Que Deus na vida nova nos faça experimentar qual seja a sua boa, perfeita e amável vontade. Que é o nosso também desejo. Que Deus assim levante a sua mão e o seu poder sobre você, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Uma abençoada semana na paz, na graça e no amor de Cristo. E que você e eu possamos experimentar esta vida nova na comunidade, na comunhão dos santos, em Cristo Jesus. Um grande abraço na paz de Cristo.